Paz, amada igreja. Amém? Amém, graças a Deus. Gostaria de convidar você a estar abrindo, abra sua Bíblia em Deuteronômio. No seminário a gente é ensinado a falar, convido você a abrir, aí nunca dá certo. Graças a Deus nós estamos aqui, mais uma vez na casa do Senhor. Vamos aprender um pouco, vamos falar sobre o tema pais e filhos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos falar algumas porções de texto, não somente em Deuteronômio. Pode, pessoal da mídia, pode colocar Deuteronômio 6. Aliás, podem colocar o slide, porque nós vamos fazer a leitura daqui a um pouco. Interessante pensar que quando o pastor passou esse tema, tem muito a ver com a matéria que eu leciono no seminário, Teologia da Educação. Mas tem muito mais a ver porque nós fazemos parte de uma família. A gente pode não querer fazer parte de uma igreja, a gente pode não querer fazer parte de uma escola, mas é inevitável nós fazermos parte de uma família. Não tem como. Você nasce a partir de uma família, não é? E ainda que haja uma rejeição, crianças que são enviadas para orfanatos, elas acabam que tendo vínculos ali, vínculos familiares, aonde eles vão ter que respeitar como se fossem famílias de sangue. Então, para isso, para falar sobre esse tema, o Senhor Deus me conduziu a pensar sobre uma música que se chama Pais e Filhos também. E logo eu pedi autorização para o pastor para poder tocar, para poder falar dessa música. Então, eu não estou aqui fazendo uma apologia com relação ao que eu vou dizer, mas eu quero que você esteja atento e que você não deforme aquilo que o Senhor tem. Abra o seu coração, esteja ensinável para a palavra que o Senhor tem para te ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Essa canção, Pais e Filhos, é escrita pelo cantor, foi escrita pelo cantor Renato Russo. Eu não sei se muitos conhecem aqui esse nome, essa pessoa não é mais viva, faleceu, mas normalmente quem gosta de tocar violão, às vezes para aprender, já aprende essa música, porque ela é muito conhecida. E vamos falar um pouquinho dessa letra para a gente começar a conversar sobre pais e filhos. A letra, eu estou ouvindo, hein? Vocês não vão cantar, nós vamos analisar a letra da música. Vamos lá. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Então, normalmente as pessoas cantam o coro, mas não enxergam a letra, não prestam atenção no que está cantando. E a canção já começa dizendo sobre um suicídio. Com essa imagem de prédio, você consegue imaginar uma menina, ou uma mulher, ou uma jovem que se jogou do 5º andar? Se ela ficasse viva por um milagre, ela iria ter muitos danos na sua saúde. Mas é muito certo de que ela morreria. Mas é interessante que nesse trecho da canção mostra que ninguém sabe o que aconteceu, porque nós temos indícios de que a família tinha condições, veja, estátuas, cofres, não é? Era de uma condição melhor, porque as pessoas pensam assim, só tem problema quem é pobre, e não é assim. Famílias de classes sociais mais abastadas também sofrem, também têm problemas com os filhos. E aqui, como dizer, se o pai e a mãe proveu coisas para essa menina e ela ainda assim se jogou do 5º andar. Então a música já começa falando de um suicídio. Não é legal essa canção. Em termos de bênção, em termos de edificação. A música segue
porque a partir desse momento, Renato Russo vai trazer falas que são específicas de várias faixas etárias da vida. Horas de infância, horas de adolescência, horas de juventude. Vamos ver? Dorme agora, é só o vento lá fora. Você consegue imaginar uma criança que está assustada com algum barulho e vem correndo? E a criança fala, quero colo. Mas ao mesmo tempo, seguindo a canção, Renato Russo fala, vou fugir de casa. Essa não é uma fala de uma criança, não é mesmo? É uma fala de quem já é jovem. Então, na poesia, naquilo que foi escrito, permite fazer esse paralelismo. Horas são coisas boas, horas de faixa etária de adolescência, juventude, horas de criança. E aí ele fala, vou fugir de casa. E na sequência, posso dormir aqui com vocês? Jovem não fala desse jeito. É normalmente criança que fala isso. Então, outro ponto oposto, estou com medo, tive um pesadelo. Quantas crianças, né, não acordam assustadas, mãe, eu tive um pesadelo, mãe, e vem de um jeito, mas a canção segue dizendo, só vou voltar depois das 3. Não é criança falando agora, já é adolescente. A hora do jovem sair de casa é às 10. Que horas que ele vai voltar? Depois das 3. Pensa se a mãe não fica com o coraçãozão. Oh, meu Deus, onde que meu filho anda, né? Então, a gente percebe nuances diferentes nessa canção. A música segue dizendo, meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito. O que esse trecho diz? Esse trecho mostra que o pai e a mãe desejam tudo de bom para o filho. Eu quero o nome mais bonito, nesse momento tão gostoso, quando o bebê chega, e o pai e a mãe até quer dar nome da Bíblia, de tanta coisa boa que deseja, né? Vou pôr o nome de um santo, nem é evangélica essa família. Mas o que mostra na canção é que a família quer bem para o seu filho, não é? A música segue dizendo assim, é preciso amar as pessoas como se não houvessem amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então, nesse trecho é onde o Renato quer fazer um apontamento, porque a vida, o que você tem que viver é o hoje, é o agora. Você tem que dar valor nas pessoas agora. E esse é o trecho que as pessoas mais gostam de cantar, mas não vê o restante da letra. Não percebe que isso, na verdade, é um apontamento da falha que existe nos relacionamentos descritos no refrão. Refrão 1, refrão 2. Existem muitas deformações para que ele chegue nesse refrão dizendo é preciso amar as pessoas. Tá. A música segue e diz, me diz por que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. Nos parece aquela faixa etária de uma criança na idade dos porquês. Por que, mamãe? Por que o céu é azul? Todo filho tem essa fase, a fase de fazer inúmeras perguntas. A música segue dizendo, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Ou seja, essa família está com os pais separados. Então veja o que gera no filho por causa disso. E infelizmente acontece, né? De pais se separarem. A música segue dizendo, eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com meus pais. Então, nesse ponto, a gente percebe que é um jovem, porque para estar na rua, para ter essa independência de ir para várias casas, já está maior. E esse jovem, ele diz que ele já morou em tantos lugares que ele nem se lembra mais. Mas ele não é alguém sem família, ele tem casa. Eu moro com meus pais, define aí que ele, na verdade, o domicílio dele é na casa dos pais, mas ele está percorrendo outros lugares.
A música segue voltando ao coro. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Novamente falando sobre o tempo, que você teoricamente não tem, então você precisa dar valor no hoje. E fechando a música, nós estamos indo para o final da música, fala: sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você, jovem, você, adolescente, não entende os seus pais, né? Enquanto ele está falando ele está falando como se fosse o jovem. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Ele percebeu que ele não é ninguém. Porque na idade da juventude, a gente pensa que a gente é muita coisa. A gente não é uma gota d'água, mas a gente é o pico do Everest. A gente é um negócio gigantesco, a gente tem uma força que só vendo. Mas depois que a gente se dá conta, a gente não é ninguém, não é? Então, o eu lírico aponta agora para o jovem. Você, jovem, você está me dizendo que os seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais, não é? Então, apontando agora um relacionamento muito difícil, porque os filhos falam isso. Meu pai não me entende, meu pai não sabe o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando. Mas ser pai também não é fácil, né, gente? Ser mãe não é fácil. E a música segue dizendo: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você, ou seja, os seus pais, eles também vão passar por essa fase de não ser compreendidos e também andar errantes. E aqui nós temos uma ambiguidade, porque pode dizer o que você vai ser quando você crescer, no sentido de pergunta: o que você vai ser quando você crescer? Mas há uma ambiguidade, porque no tom de voz da canção dá a entender assim, que eles são crianças, como você está sendo criança, moleque, hoje, você vai ser exatamente eles quando você crescer. Então há uma ambiguidade aqui nessa parte. E aí, a gente percebe na totalidade da canção que é uma música muito melancólica, muito triste, que começa falando do final da vida. E ao longo da música vai falando sobre essas várias fases da vida. Que triste é poder ver um relacionamento que não foi sarado em Cristo Jesus. Famílias que não entenderam o seu propósito, filhos que não obedecem, pais que não conseguem ter atitudes que honram a Deus, acabam gerando adultos que vão ser deformados emocionalmente. Renato Russo acaba aqui falecendo de AIDS, mas antes dele falecer, ele teve uma depressão severa, teve família, teve um filho, mas infelizmente ele experimentou amargas dores dessa vida. Morreu com vazio no peito. Infelizmente isso não aconteceu só com ele. O rapaz, colega da banda dele, acabou se tornando mendigo, sendo filho de advogado. Ou seja, a família tinha condições, mas infelizmente não foi fama, não foi dinheiro que gerou a educação, que não gerou a estabilidade desse rapaz. O Renato Russo comprou bens, comprou móveis, e a motivação dele cantar não era simplesmente por arte. Ele chegou a dizer assim: eu vou, com o show que eu estou fazendo agora, eu vou comprar mais um apartamento. Ou seja, à custa de vocês eu vou avançar um pouco mais financeiramente. Então, pela motivação, pelas palavras que vêm dele, a gente percebe que ele tinha um dom incrível de fazer letras, concatenações de letras, mas que se a gente parar para pensar, infelizmente, são letras que mostram um coração vazio, sem Deus, fruto de uma família sem Deus. Eufóricos para cantar a música, porque a música é um sucesso, que é muito legal e tal, mas ele mesmo diz que eles deveriam respeitar o artista, que ele preferia cantar uma outra canção. Então, quando nós paramos para pensar a influência que tem, normalmente a gente não... Por exemplo, agora há pouco nós cantamos. Vocês prestaram atenção naquilo que vocês cantaram? As músicas são um reflexo da nossa alma. E tem músicas que são de edificação, tem músicas que não são.
A maioria das pessoas vão querer cantar o coro, achando lindo, maravilhoso, mas não entendeu que aquilo é só um reflexo de todo um vazio existencial no relacionamento entre pais e filhos. E é por isso que nesta noite eu quero convidar você a nós falarmos sobre a importância da família, a importância de nós termos relacionamentos saudáveis dentro de casa, a importância da família. Você nasceu em uma, de repente você é o lindo da sua família, todo mundo era feio, mas foi lá que você nasceu. E lá naquele lugar o Senhor Deus está tratando, quer tratar o pai, a mãe, o filho, o vô, a avó, e nós precisamos falar sobre isso. Falando sobre a importância da família, nós vamos refletir em trechos da Bíblia e nós vamos começar então, qual seria a importância da família, em que é importante a família, e para isso nós usaremos Deuteronômio capítulo 6, do 5 ao 7. Deuteronômio capítulo 6, verso 5 ao 7. Aliás, eu vou ler até o 9. Diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você, pai, mãe, as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa. Deus não responsabilizou a família pela educação por acaso. Ele o fez porque a família é a instituição educacional por excelência. Quando o Senhor Deus institui a família, institui a educação, Ele não faz primeiro a escola, Ele não faz primeiro a igreja, mas Ele cria primeiramente a família. A família, portanto, era o carro-chefe que dirigiria a educação. E nós percebemos aqui no livro que Moisés escreveu, um discurso que Moisés faz a um povo. O povo deveria amar ao Senhor Deus de todo o coração. É tão interessante o jeito que se escreve no hebraico, porque a repetição com sinônimos muda o nível de profundidade de amor. Ele diz: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Eu não consigo nem separar como é que eu vou amar de coração, como que eu vou amar de alma, como que eu vou amar com a minha força. Isso é uma ênfase que o autor faz para dar profundidade. Da mesma maneira, no hebraico, quando a gente fala que o Senhor é santo, 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 3 vezes santo, percebe? Há uma ênfase, ou seja, o Senhor é santíssimo, Ele é muito santo. Aqui a gente percebe uma ênfase no nível de amor. Era para nós amarmos o Senhor Deus com tudo que há em nós, com todo o nosso ser. E isso precisa ser passado para a próxima geração. Precisa ser ensinado. É por isso que Moisés, falando para o povo, depois que o povo sai do Egito, Moisés fala: vocês amem ao Senhor de todo o coração. Pode voltar o slide lá. Vocês amem ao Senhor de todo o coração. E para isso, vocês vão ter que ensinar a próxima geração. Vocês precisam inculcar. Olha o que diz o texto. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, verso 7, você as inculcará. Cuca, a cabeça, vocês vão ter que colocar dentro da cabeça das crianças. É preciso colocar dentro da cabeça das crianças essa informação, que deve se amar ao Senhor com tudo que há em você. A palavra inculcar, ela tem o sentido de afiar, atravessar. Imagina vocês
uma abelha, quando pica, a bendita chega, para não falar maldita, né? A bendita chega a atravessar a pele da gente, de tanto que dói, não é? Então a gente percebe que atravessou, e nós precisamos fazer isso em relação ao ensino, atravessar, entrar, fazer entrar. É por isso que precisa ser algo afiado, porque vai entrar. Mas de que maneira que nós poderemos fazer isso? O texto segue dizendo que você vai falar quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Que horas que você vai ensinar? Sentado, levantado, andando, deitando, ou seja, a todo tempo, em todo o tempo. Nós precisamos ensinar em todo o tempo. E isso nos faz pensar na responsabilidade que temos do ensino. Quantos aqui oram antes de dormir? Coisa simples. De repente você não vai falar para o seu filho, mas você fazendo, você o instrui. Quantos aqui oram quando acordam? Oram quando vão almoçar. É por aí que a gente percebe o tempo que a gente já está apontando para o Senhor. Se eu falo do Senhor em todo o tempo que eu estou trabalhando, se eu vou arrumar a cama, esses dias eu fui arrumar a casa com minha filha presente, e aí eu falei assim, ó Raquel, você varre aqui, ó, você varre aqui embaixo da cama, como se o Senhor Jesus fosse agachar para ver embaixo da cama, viu? Ela enfiou a vassoura lá no fundo da cama. Em todo tempo, quando nós pensamos que nós estamos fazendo para o Senhor Jesus, para o nosso Deus, o amado da nossa alma, nós vamos fazer de um jeito que as crianças vão ver, um jeito sendo muito bem feito, por excelência. Então, quando nós vemos, o ensino era em todo o tempo, o ensino era lúdico. Veja ele falando, Moisés falando, no verso 8, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando nós percebemos a riqueza de como podemos educar, temos muitos recursos. Nós poderemos colocar versículos, versículo na geladeira, versículo na porta, versículo no guarda-roupa, escrever palavras que refletem princípios cristãos. A criança, ela vai andar pela casa, ela vai ver aquilo lá. Aquela verdade vai acabar atravessando. Podemos cantar dentro de casa, mas infelizmente a gente não usa dos recursos que tem. Quantas pessoas que vão encerrar o culto, vão fechar a Bíblia, vai chegar em casa, a Bíblia vai ficar fechada e só vai abrir de novo no próximo domingo, quando vier aqui. Nós temos muitos recursos nas nossas mãos, mas infelizmente nós não transmitimos, e a família recebeu, não um convite, mas a responsabilidade de ensinar. A criança aprende tudo, querendo ou não, vendo ou não, a criança vai aprender com as amigas, com os amigos, lá fora, na escola, mas e o que você está ensinando? O que eu estou ensinando? A criança aprende ouvindo, mas ela também te observa. Olha na foto, a criança está lá querendo fazer igual o pai, né? Às vezes o pai vai lá tirar a barba e o filho está lá querendo fazer a barba para fazer igual o pai. Essa imitação, ela já é um ensino. É por isso que você precisa vigiar. Vigiar o que você está fazendo, porque os filhos observam. Eles estão vendo. Eles estão observando. Aí o pai vai lá, tem gente chamando em casa. Aí o pai fala lá dentro, ó, não estou aqui não. Aí a criança vai lá na porta. Meu pai falou que ele não está aqui. Não é assim que a criança faz? A criança está aprendendo a
A mentir. Então a criança aprende com instrução verbal, com instrução não verbal, com aquilo que a gente fala, mas com aquilo que a gente faz também. Então é muito importante nós nos mantermos presentes, porque às vezes a gente fica terceirizando, deixando para outros ensinarem. Todos exercem trabalhos, mas aquele tempo de qualidade que você tem é o que vai ficar gravado. Olha, a mãe ensinou isso aqui. A mãe ensinou a fazer desse jeito. O pai falou tal coisa. A criança grava. Então a gente percebe que a família tem ímpar importância no ensinamento. Você é importante para ensinar o seu filho. Não abandone a sua casa. Não deixe para trás. Não largue mão, não entregue para o mundo. Assuma a sua postura. Filhos que não foram bem resolvidos, eles acabam sendo adultos com problemas gravíssimos emocional. Mas a família não tem só essa importância. A família também é importante para a correção. A família ensina e a família também corrige. Se não houver uma correção, é como se o trem estivesse indo para um lado, aí o pai e a mãe vai, opa, vem para cá, vem para cá, vem para cá. A autoridade de correção é aquele que tem quem ensina. Porque muitas vezes tem filhos que são criados pela avó, pelo vô, pelo tio, às vezes alguém faleceu. Então, há uma necessidade de você também que ensina fazer a correção. Polícia não corrige. Polícia vai apenas cercear o direito de ir e vir. A polícia não vai conseguir mudar o comportamento de algum jovem, de algum adolescente. Sabe, não importa quantos carrinhos tenha no mercado, você vai entrar e vai pegar aquele que está virando assim, ó, puxando para a direita. Não é assim? O que aquele carrinho precisa? De um alinhamento, balanceamento. Nem sei se tem isso para carrinho de mercado. Mas precisa ser corrigido para ir reto, para conseguir fluir. Há alguém que tem que vir e consertar, fazer esse reparo, penetrar e fazer essa metanoia, essa mudança. E o Senhor Deus aponta para a família. Da onde que eu tiro isso? Vamos abrir a palavra em Efésios 6, verso 4. Efésios 6, 4 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo se dirige aos pais e aponta a responsabilidade da correção que o pai tem em relação ao filho. Então, pai e mãe, não é para irritar, não é para ser ignorante, não é para espremer de um jeito que ele vai sair, mas é para ensiná-lo e corrigi-lo, ensinar que há uma disciplina. Vamos para Provérbio 13, 4. Provérbio 13, 4 diz assim: 13, 24, desculpa, 13, 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Quem aqui odeia o filho? Ninguém, né? Então, se você deixar de corrigir, e aqui no Antigo Testamento, essa vara, veja, nós não somos instruídos a espancar a criança, longe de nós. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. O espancamento na Bíblia não está atrelado ao justo, mas a gente percebe que há uma necessidade de correção. E quem não corrige, a palavra diz que ele odeia o seu filho. Odeia. Imagina uma criança que não sabe ouvir não. Quando ele estiver na empresa e o patrão falar não, ele não vai aceitar.
quando ele tiver com uma mulher e a mulher falar assim, não, eu não quero namorar com você, ele não vai aceitar. E ele vai acabar querendo forçá-la a ficar, não, você vai ser minha. E aí começam as relações abusivas. Porque essa pessoa não sabe ouvir não. Ele não foi corrigido. Há uma necessidade de nós começarmos isso desde cedo. Se é desde cedo, se é de pequeno, significa que há também um jeito e um modo de corrigir. Se nós, por exemplo, tirarmos o celular, nossa, acabou, fechou o tempo. Experimenta tirar o celular. Vai mexer demais com ele, já é um modo de corrigir. Então a gente percebe que há muitas maneiras de provocar a correção. Vamos para Provérbio 22, 15. Diz assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Se não houver correção, não vai haver um senso de limite. Aquela criança, aquele jovem, adolescente, ele vai acabar fazendo tudo o que vier na cabeça dele. Ele vai acabar virando uma pessoa sem freio, sem medo, uma vida sem freio, sem limite, uma vida louca. Uma vida que não tem senso. Mas quando acontece a correção, a gente percebe que a criança, ela desvia desse caminho. Vamos para Provérbio 23, 15. Vamos para 23, 13, desculpa. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Percebe que não sou eu que estou dizendo, a palavra nos aponta para a necessidade de correção. As crianças, elas já naturalmente nascem com tendência a pecar. Em pecado concebeu minha mãe. Não é porque a mãe dele estava em pecado, é porque ele já nasceu pecador. Infelizmente, o pecado está atuando, habita em nós. É só Jesus Cristo para nos dar domínio próprio, para que nós não sejamos dominados pelo pecado. E os pais têm essa necessidade, têm essa função de freio. Veja que não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Veja, no exemplo que eu citei, se você tirar o celular, ela não vai morrer. Quantos de nós aqui, quando nasceu, nem tinha celular, não é verdade? Nem você morreu por causa disso? Não morreu. Não vai morrer. Novamente, eu estou falando sobre uma correção saudável, não estou falando sobre espancamento. Mas quando essa correção saudável acontece, nós livramos os nossos filhos de muitas coisas. Tiago 1, 20, pode colocar na tela, já disse, mas quero frisar, mostra como que nós não podemos fazer uma correção na ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você ficou muito nervoso com alguma situação do seu filho, dá um tempo. Eu me lembro, a Raquel, a minha primogênita, a Raquel é a filha mais calma que eu tenho. E um belo de um dia ela catou o meu batom e riscou assim, ó, manchou o computador, esfregando o batom da Merkel ainda por cima. Vocês veem a dor. E fez assim, eu vi aquilo lá, meu Deus. Eu estou dando um exemplo, que hoje você dá risada, mas você não sabe o preço que você... Eu estou dando um exemplo, mas fato é que em inúmeros momentos, os filhos às vezes fazem coisas muito terríveis. E se a gente corrigir naquele momento nosso de ira, não vai operar a justiça de Deus. Há um jeito certo para corrigir, um jeito saudável no Senhor. Nós somos ensinados, inclusive, no seminário, no aconselhamento infantil, que quando for falar com a criança, abra a palavra, porque você tem autoridade. Você tem autoridade sobre os seus filhos.
Abra a palavra, mostre que se você não fizer isso, você está permitindo que ele vá para um caminho de inferno. E corrija o seu filho. Coloque limites, coloque barreiras. Nós precisamos estar limitando, direcionando os nossos filhos. É por isso que é importante haver um diálogo entre o pai e a mãe. Porque o que acontece? O filho vai lá, chega no pai, não. Aí ele vai lá na mãe, sim. Ou vice-versa. Aí ele vai lá e faz. O que acontece? Briga, muita briga. Por isso, meus irmãos, há uma necessidade de blindar até o casamento na hora de corrigir os filhos, na hora de decidir algo, não é? Porque senão, na melhor das hipóteses, um tem que falar assim, ó, vai lá e pede para sua mãe. Não é? Porque vai que você fala uma coisa e a mãe falou diferente, vai lá e fala com sua mãe. Aí chega na mãe e fala, vai lá e pede para o seu pai. Há uma necessidade de diálogo, mas o fato é que nós precisamos fazer a correção. Sem correção, os nossos filhos vão acabar se tornando o que a gente está dizendo de mimimi. Eles não vão suportar quase nada. Vão ser fracos. Não vão conseguir suportar muitas coisas nesse tempo. Mas a família não está apenas para ensinar e apenas para corrigir. Pode voltar no slide. A família também deve fazer a supervisão. A supervisão. A supervisão é para você, porque você, pai e mãe, é aquele agente, carro-chefe em termos de ensino. Não é a igreja que tem que ensinar a palavra para o seu filho. Veja, quanto tempo as crianças vão ficar ali? Meia hora, 1 hora, no máximo? 40 minutos? Quanto tempo elas vão passar na sua casa? É por isso que a responsabilidade é da família. E nós precisamos fazer a supervisão. Porque se a responsabilidade é nossa, então nós estamos direcionando. Quantos pais aqui tiveram o filho participando do encontro com Deus esse final de semana? Os pais precisam ouvir dos filhos. Filho, o que aconteceu nesse encontro? Gente, o encontro foi maravilhoso. Mas os pais precisam estar atentos. Estar atentos ao que é ensinado. O pastor Fábio, nosso amigo. Tranquilamente. Porém, não é porque é uma pessoa conhecida que nós podemos descansar. Nós possuímos a responsabilidade de supervisionar. Nós precisamos estar atentos. Da mesma maneira que nós estamos atentos ao que acontece na igreja, também devemos estar atentos ao que acontece na escola. Existem inúmeros ensinos que não são de encontro com a palavra. E existem pais que estão totalmente alienados do que está acontecendo. A escola é parceira da família. Mas ali naquele ambiente há um encontro de inúmeros universos, de inúmeras mentes, de inúmeras pessoas que têm pensamento, princípio diferente. Então nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Vão ter professores, diretores, coordenadores que estão fazendo um excelente papel. Mas vão ter algumas falas, talvez de um professor ou de outro, que pode desvirtuar muita coisa. Algum amigo, se necessário for, troque de rua, troque de casa, mas não desanime, não desista dos seus filhos. Cuide enquanto está debaixo do seu teto. Logo eles sairão de casa. A família recebe agora essa importância da supervisão. Quando nós paramos para pensar em homeschooling, é um termo novo na educação, porque existem pais que estão querendo ensinar dentro de casa. Em vez de deixar ir para a escola, querem ensinar os filhos dentro de casa. Então, eles vão ter que dar o ensino enciclopédico, português, matemática, história, geografia, mas eles continuam tendo que ensinar os valores, não vai adiantar. O pai e a mãe continuam sendo responsáveis. Então, o problema não é a escola. A função da escola não é ensinar princípio, valor, é ensinar ensinamento enciclopédico.
Mas infelizmente as famílias têm terceirizado. Por isso que no nosso domingo de hoje, há uma fala: vamos acordar. Famílias que não são fortes acabam que gerando igrejas que não são fortes. A igreja é a união de várias dessas famílias que talvez estejam quebradas. É por isso que o Senhor Deus escolheu você, te impeliu, te trouxe até aqui nesta noite, porque Ele tem um propósito para você, que é cuidar da sua família, quer restaurar a sua casa. Ele quer trazer esse renovo, essa vida. De repente você fala: Leila, você não sabe o que aconteceu quando eu era filho. Talvez seus pais não tiveram uma relação boa, mas é tempo de nós fazermos um acerto. De repente você pode estar sofrendo algum problema hoje, atualmente na sua casa, em relação aos relacionamentos, não somente com os filhos que estão, mas aos filhos que já se foram, que já saíram de casa. Mas o Senhor Deus está aqui, porque você ainda tem esperança. Deus é um Deus da família que intervém, e é por isso que há uma guerra contra a família. É por isso que o inimigo das nossas almas quer destruir a família. A família é a base da igreja. Hoje em dia não se pode nem falar sobre uma família de um tipo só. Você sozinho, você já é família. Não é isso que a palavra diz. Nós precisamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, pedir perdão por aquilo que está ocorrendo de errado na nossa casa, obedecer a palavra de fato e trilhar um caminho de obediência para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa família. A nossa igreja tenha famílias fortes, saudáveis, e a nossa comunidade veja a influência, o testemunho de como uma família que louva ao Senhor, de como essa família pode ser. Nós vemos aqui 3 coisas da importância da família. Vamos lembrar? O ensino, correção, supervisão. Qual que é a importância da família? Ensino, correção, supervisão. Vamos lembrar de novo? Ensino, correção, supervisão. Um verso que eu deixo para os pais. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Não irritem seus filhos. Somos desafiados a estar tratando os nossos filhos com amor. Hoje em dia, os pais ficam muito tempo no celular, não sendo pais de verdade. Não tendo tempo adequado com os filhos. Não ouvindo os filhos. Cada filho é de um jeito, gente. Cada filho não tem na nossa cabeça assim, ó, modo mais velho, modo mais novinho, o caçula. Cada filho nós vamos estar trabalhando de um jeito. Por isso, não desanimem. Não façam com que eles desanimem. Olhem para eles de forma diferente. Ensina, pai e mãe, a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Sabe o que acontece? Às vezes existe pai que fala assim, ó, você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. O caminho é aquele ali, ó. É a palavra, tá? Vai lá, sobe, vai lá para a aulinha da igreja, mas chega de segunda a sexta-feira, você não trilha esse caminho. Ensina, pai e mãe, essa criança. Não o abandone. Não desista dos seus filhos. Não desista de orar por eles. Ah, mas se envolveu com drogas. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desistam deles jamais. E uma palavra para os filhos. Quantos aqui são pais? E pai e mãe? Mas quantos aqui são filhos? Ouça, meu filho, as instruções de seu pai. E não abandone os ensinamentos de sua mãe. De repente você não teve um ensinamento bom do seu pai e da sua mãe. Talvez a sua vida foi diferente, foi difícil.
Porém, você teve alguém de instrução na sua vida que te deu palavras. Talvez hoje filhos estão aqui que não estão obedecendo às instruções dos pais. Por isso, filho, ouça, obedeça. A palavra está dizendo claramente. Gente, é no Senhor. É no Senhor. Não é o pai falando assim, filho, se joga da janela do quinto andar. Tem pai que parece que precisa muito de Deus. Tem pai e mãe que é desorientado. Essa palavra está dizendo de pai e mãe que trilham o caminho certo e que direciona filhos para um caminho certo. Mas aqui talvez tenham filhos que não estão ouvindo, estão desprezando a palavra pregada, estão desprezando a palavra dos pais. Olha esse mandamento com promessa em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quando a gente fala que é um mandamento seguido de promessa, é porque é um mandamento. Nem sempre tem promessa na sequência, né? Não matarás. Se você obedecer, amém. Glória a Deus, você obedeceu. Mas esse daqui é um mandamento que ele é seguido de bônus. Obedeceu, honrou teu pai e a tua mãe, você tem vida longa na terra. Isso nos faz arremeter a prosperidade. Quando trata de vida longa, trata da qualidade de vida que esse filho vai ter. Prosperidade não é só dinheiro, mas a qualidade de vida que esse filho vai ter por causa dessa bênção que saiu do pai e da mãe, que saiu por parte de autoridade e chegou nos filhos. De repente você precisa se consertar. De repente precisa haver um ajuste. Busque esse ajuste. Busque. Se conserte, converse. De repente você é esse adulto, já passou por diversas fases, mas é esse adulto que está completamente desorientado. A palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto, deixa o rosto bonito. É peeling natural, hidratante natural. Mas quando o coração está angustiado, triste, chega a trazer doença para o corpo, chega a trazer enfermidade para os ossos. E é o que infelizmente a ciência já provou sobre doenças psicossomáticas. Inúmeras doenças estão alcançando as pessoas porque elas não têm essa resolução em suas vidas. Elas precisam perdoar, precisam pedir perdão, tem raiva de alguém, tem raiva do pai, não aceita que aconteceu tal coisa na vida dela, e elas acabam que adoecendo. Inúmeras enfermidades, inúmeras. Mas o Senhor Deus te trouxe aqui porque Ele quer curar você e a sua casa. A família é extremamente importante. E a sua família é muito importante para você. Agora que eu falei, de repente você achava que você era o único lindo e todos da sua família eram feios. Mas depois dessa palavra, você saiba que todos eles são bonitos também. E se você concorda que Deus tem bênção para a sua casa, que Deus quer te renovar, quer trazer uma transformação, uma metanoia, que você se coloque de pé, para que nós possamos orar, invocar ao Senhor, clamar pela nossa terra, para que ela seja sarada, limpa, transformada, e para que o nosso povo seja um povo forte, que honra a Deus. Junte com a sua família, junte pertinho, fique bem pertinho deles. Fique pertinho dos seus. Nós vamos estar falando o ano inteiro sobre família, é porque é muito importante. Nós formaremos uma família maior, e essa família maior é composta de várias famílias menores. Deus quer sarar o nosso interior. Deus quer sarar lá na sua casa. Ele quer entrar no casamento, no relacionamento entre pais e filhos, e gerar pessoas que vão vencer todas essas deformações pecaminosas, que
vão ser pessoas que vão glorificar o nome do Senhor. Não abandone os seus filhos, não abandone os seus pais, não os abandone. Vamos estar orando pelos nossos. O Senhor Deus tem cura para nós esta noite. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus que não esquece dos seus. O Senhor pensou em família. Desde que o Senhor criou o mundo, o Senhor já pensou em família. E o Senhor não nos abandonou, mas o Senhor nos colocou dentro de uma família maior. Mas o Senhor não somente quer essa família maior, mas quer entrar nos nossos lares, trazer um resgate, trazer transformações, entrar em nossos corações e trazer mudança de vida. Mudar o jeito que a gente educa, o jeito que a gente corrige, o jeito que nós supervisionamos. Que o Senhor Deus seja glorificado quando nós fazemos certo. Que nós possamos ser corrigidos como pais, como mães. Que nós possamos te honrar, meu Senhor, e gerar filhos e filhas que vão fazer a diferença nessa terra. Nós como pais temos eles como uma aljava, colocando eles como lanças, como setas, e nós vamos lançá-los longe, e eles vão trazer uma transformação muito grande. Nós não estamos pertencendo à família sanguínea de Abraão, do tempo de Moisés, mas nós já estamos aqui em 2022 e invocamos ao Senhor, porque queremos a Tua bênção sobre os nossos lares. Que a bênção se derrame sobre os nossos descendentes, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Que nós não venhamos, ó Deus, a ter filhos que estão parados nas drogas, que estão afastados de Ti. Mas para que nós alcancemos eles, primeiro o Senhor quer nos alcançar como pais. Meu Deus, trabalha em nós. Tudo aquilo que nós estamos fazendo contra, fazendo gol contra, fazendo de errado, que nós sejamos consertados e que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus, em nome de Jesus. Permita, Pai, que nós tenhamos famílias exemplos, famílias fortes. Quão é difícil ensinar os filhos, mas o Senhor nos ensina, a Tua palavra nos ensina, porque o Senhor é um Deus que quer nos restaurar, que quer nos cuidar, que quer nos fazer fortes na Tua palavra, vencedores em Cristo Jesus, desde já, desde esse plano, essa terra, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Te louvamos, Pai, porque o Pai corrige o filho que ama. O Senhor, como nosso Pai, nos corrige, nos acerta, em nome de Jesus. Dê um forte abraço na sua família. Dá um abraço bem apertado mesmo, em nome de Jesus. Libere palavras de bênção, libere palavras que vão edificar os seus filhos, seu cônjuge, em nome de Jesus. Até 1000 gerações, sua família, e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e a bênção se derrame. Cante isso, declare isso, levante as tuas mãos. Vamos estar proferindo isso sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Que a bênção se derrame para os seus descendentes, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. Abençoe a tua família, abençoe, abençoe. A bênção declare, declare a bênção sobre a tua casa, sobre a tua descendência, sobre os teus filhos, sobre os teus netos. Declare, declare a bênção de Deus sobre a tua casa. E a bênção Senhor, nós declaramos sobre a nossa descendência
uma família forte, uma família poderosa no Senhor, filhos fortes, família forte, casamento forte, em nome do Senhor Jesus. Do teu lado, nós e declaramos em ti, vida, contigo, saúde, ti, bênção, bênção e de sem medida. dia, e de noite, aleluia. tua entrada Nós cremos. e saída, em teu riso, em teu choro. Declare, declare, declare a bênção, declare a bênção, declare a bênção. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Fala assim, ó, minha família. Minha família e meus filhos e os filhos. De novo, de novo, de novo. Filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Minha família, declare. Minha família, meus filhos, e meus filhos, e os filhos, de meus dos meus filhos, Oh! que a bênção Declare, declare se sobre a tua casa. derrame Declare, até 1000 declare. gerações. Oh! Minha família, meus filhos, e os Oh! filhos Aleluia. de meus filhos. Glória a Deus, aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor. Amém. Amém. Aplauda bem forte. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Diga assim comigo assim, ó, que palavra. Aponta para tua família aí e fala assim, a minha família é abençoada. Os meus filhos são abençoados. A minha geração, a minha descendência, até 1000 gerações, já são abençoados em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, queridos.